Irmãos, como vocês estão? Que bom estarmos novamente trabalhando aqui com vocês, usando a palavra de Deus como o meio mais eficaz de ajudá-los a progredirem na fé cristã, a se manterem fiéis ao Senhor, a serem transformados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos dentro do capítulo 1, hoje os versos 9 e 10, vamos concluir finalmente, o capítulo 1. Espero que essa jornada tenha sido produtiva para os irmãos, tenha trazido um bom ensinamento, tenha trazido esperança para vocês em relação à vida pessoal, com relação ao ministério, com relação às atividades que os irmãos desenvolvem aí em Salinas. Oremos. Pai querido, nós pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um de nós com essas palavras, que agora encerramos o capítulo 1 de Tessalonicenses, gratos por essa carta, pelo que o Senhor está produzindo na nossa vida, ao lermos, ao meditarmos, ao compreendermos um pouquinho mais dessas palavras que o apóstolo Paulo escreveu. Por isso, Deus, coloca o meu coração, coloca o coração dos meus irmãos diante do Senhor, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos advirta, nos repreenda, nos corrija, nos eduque na justiça, para servirmos ao Senhor de uma maneira abundante e gloriosa e com a felicidade de sabermos que nós pertencemos ao Senhor. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10. Aí estamos colocando os versículos até de 7 a 10, porque na semana, na pregação passada, na verdade não é aula, pode ser uma aula, né? Falamos aí os versículos 7 e 8, e agora vamos dar essa ênfase sobre os versículos 9 e 10, que pensamos entender aquilo que Pedro já tem falado desde lá do versículo 5, demonstrando os resultados da conversão na vida dos tessalonicenses. Então, de que maneira a vida transformada pelo Evangelho, pela fé que eles tiveram no Senhor Jesus Cristo, trouxe na vida deles, impactou na cidade de Tessalônica e também nos arredores. Então, hoje, esses dois versículos nos ensinam alguns efeitos do Evangelho na vida daquele que crê, ou de quem crê em Jesus Cristo. E assim diz a palavra: porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá, ou da ira vindoura. Então temos aí essa palavra do apóstolo Paulo, que vai nos desafiar, vai falando sobre esses efeitos, ou seja, como se tornou visível na vida daquela igreja, daquelas pessoas, a conversão. Eles que deixaram os ídolos se converteram a Deus, e é isso que Paulo vai colocar aqui para nós. Eles que estavam imitando o Senhor Jesus Cristo, imitando também a vida de Paulo e da equipe, porque eles eram imitadores do Senhor Jesus Cristo, de maneira que se tornaram modelos. Nós vimos isso na aula passada, na pregação passada. E aqui, claro, fala, um primeiro testemunho fala sobre a maneira como eles foram recebidos. Então, Paulo entende que quando chegaram na Tessalônica, começaram a pregar o Evangelho, várias pessoas começaram a entender que eles traziam a mensagem do único Deus verdadeiro e foram receptivos à vida de Paulo e da equipe, e também à própria palavra, pregaram a mensagem de Paulo, pregando ali aos Tessalonicenses. Mais especificamente, os efeitos que nós vamos ver, primeiro fala da conversão. Aí Paulo fala especificamente nesse sentido de mostrar que eles deram a meia volta, ou seja, quando a gente fala assim 360 é porque você vai e volta para o mesmo ponto, né? 180 você vai e fica na metade do caminho. É mais ou menos isso. Eles estavam indo em uma direção, aí o Evangelho veio, entrou e eles mudaram completamente, né? E podemos dizer, eles estavam indo em direção à condenação, em direção ao inferno. O Senhor Jesus veio na vida deles, trouxe-lhes a fé, regenerou, salvou essas pessoas, e agora então os colocou no caminho para a salvação.
Porque Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não é através dele. Então, eles estavam aí seguindo as orientações do pecado, as paixões da carne, seguindo as orientações do diabo, mas agora encontraram Jesus e a vida deles mudou. É isso que nós falamos quando falamos de conversão. Você faz uma mudança drástica na sua vida. De leste vai para o oeste, do sul vai para o norte. É isso que ele está dizendo. Do inferno, agora eu vou para o céu. Mas até chegar ao céu eu tenho um caminho a peregrinar, eu tenho um caminho a andar que é nessa vida. E aí então eles mostram, né, como foi essa conversão, ou seja, do que eles mudaram, qual foi a mudança que aconteceu na vida deles, dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, como Paulo coloca aqui. Se converteram, então foram tirados daquele caminho de adorar os ídolos. E vamos lembrar que o Império Romano trouxe muitos dos ídolos do mundo grego, do Império Grego, de Alexandre o Grande, que se espalhou, embora a cultura helênica ou grega continuou, até mesmo a língua grega se tornou uma língua bastante difundida, que muitas pessoas em muitos lugares falavam a sua língua natural, nativa, e também falavam grego. É mais ou menos como hoje, às vezes as pessoas falam o português, mas também falam o inglês, porque é uma língua, né, que se usa bastante em vários lugares do mundo. Então é mais fácil você se comunicar numa língua mais ou menos comum. Mas, então, muitos desses ídolos do mundo grego, que tinha uma mitologia, ou seja, esses muitos deuses, não é? Até mesmo quando nós pensamos aí na Olimpíada, e agora recentemente teve a Olimpíada, então muitos devem ter escutado, falaram do Olimpo, falaram várias coisas remetendo aos Jogos Olímpicos, né, que acontecia na Grécia Antiga, que tinha a ver lá com os deuses gregos. Mas esses deuses, como lá em muitos lugares, a maioria às vezes eram formados, eram peças criadas, era a fabricação, né, de algum artífice. Tinha algum tipo de modelo ou outro. Né? A maioria recebia alguma forma física. É claro que em algumas culturas, às vezes, esses falsos deuses, esses ídolos, têm uma mistura entre animal e humano. E em alguns lugares, principalmente na África, né, muitos dos deuses africanos são pedras, não é? Vários tipos de pedras, ele compõe, às vezes, os ídolos. Né? Mas podemos dizer, aqui o Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, né? O ídolo não é nada. A Bíblia fala, os Salmos falam, Salmo 115, se não me falha a memória, fala sobre que os ídolos são mudos, eles precisam que alguém carregue, precisam que alguém fale por eles. Totalmente diferente do Deus que nós servimos, que é o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. O Deus que se comunica, que fala conosco. Na criação que ele fez com o ser humano, a imagem e semelhança é exatamente para que ele pudesse se relacionar. Sentimentos, vontade, decisões, sentidos. Por isso nós, nesse sentido, espelhamos bastante de Deus, a pessoa de Deus. Muitos atributos de Deus foram comunicados a nós. Mesmo daqueles que não são crentes, mesmo aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, eles podem ter atos de bondade, atos de amor, atos de misericórdia, de justiça, mas somente em Deus tudo isso é perfeito. Deus é perfeitamente amoroso, perfeitamente bondoso, perfeitamente misericordioso, perfeitamente irado. A sua ira, ela é justa, porque Deus, na sua perfeição, é justo. A sua retidão. Então, quando eles ouvem falar sobre esse Deus, quando eles conhecem esse Deus, e Deus abre os seus olhos, lhes dá a fé, lhes faz nascer de novo, então ele diz, eu não quero mais esses deuses, eu não quero mais esses ídolos, eu vou largar a mão, eu vou destruir essas peças, eu vou quebrar essas peças, eu vou quebrar todos os objetos relacionados a essa peça, tudo que me faça lembrar desses falsos deuses, eu vou colocar de lado. É claro que às vezes as pessoas podem dizer, mas esses deuses fizeram coisas. Eu rezei, eu orei, eu pedi para esse Deus fazer isso. E aconteceu na minha vida. Deus já falou isso na sua palavra, que ele vai usar os demônios, né, por trás disso para operar esses sinais. Então, não é estranho a gente escutar, né, de que em muitos desses lugares onde há a idolatria,
pode haver algum tipo de milagre. Não se assuste se isso acontecer. Deus pode fazer isso para manter essas pessoas na escuridão, para manter as pessoas ignorantes da verdade. Então, às vezes esses relatos são verdadeiros, às vezes esses milagres podem ter realmente acontecido, mas debaixo da soberania de Deus. E muitas vezes essa soberania de Deus faz com que essas coisas aconteçam para manter essas pessoas longe da verdade, para que elas não entendam a verdade, para que elas não aceitem a verdade. Em alguns outros casos, as pessoas às vezes vivem nisso e quando reconhecem, quando veem o poder de Deus, a grandeza de Deus, elas vão entender, Deus é muito maior, Deus é melhor do que esses deuses. Então essa conversão, ela existiu, essas pessoas mudaram a quem elas estavam agora dedicando as suas vidas, o seu tempo, o seu talento, os seus recursos, elas deixaram. Eu não vou mais dar dinheiro, eu não vou mais dar meu tempo, não vou mais dar talento, eu não vou mais fazer coisas nas procissões ou em muitas coisas que envolviam as festividades desses ídolos, e abandonaram essas coisas, deixaram essas coisas para lá porque entenderam, isso é contra Deus. A idolatria é talvez o pecado que mais ofende a Deus, porque ele substitui o Deus verdadeiro por um Deus criado à nossa imagem e semelhança, independente do nome que você receba. E existem milhares deles ao redor do mundo, mas isso ofende ao nosso Deus. Também entendemos, né, que Paulo diz que o outro efeito é de serviço. Então eles foram convertidos, dos ídolos para Deus, com o propósito de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Interessante que Paulo usa uma palavra que normalmente é usada em contexto mais, né, do escravo que faz o serviço, daquele que trabalha para um senhor. O Brasil já foi escravocrata, nós sabemos um pouco sobre o que é a escravidão, ou seja, aquela pessoa que não tem direitos, ela pertence a outro, ela faz o que essa outra pessoa quiser, porque ela não tem direito nenhum. Só que essa é uma palavra que, no sentido da língua que Paulo escreve, não era usada para um serviço religioso, para a adoração. Existiam palavras mais específicas. Se ele quisesse ser mais específico, Paulo poderia dizer, para adorar ao Deus vivo e verdadeiro, para se inclinarem ao Deus vivo e verdadeiro. Poderia usar essas outras palavras. Mas ele usa uma palavra que é muito específica no sentido de ser um serviçal, de ser um escravo. Por que isso? Porque Paulo também entende que quando nós deixamos os ídolos, nós deixamos de ser escravos do ídolo. Aí em Romanos 5, 6, Paulo fala que nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos escravos do Senhor Jesus. Nós somos escravos agora do nosso Salvador. Nós servimos ao nosso Salvador. E é nesse sentido, então, que Paulo está fazendo esse contraste. Eles, enquanto no passado serviam como escravos, tinham que fazer todos os serviços que aquele seu Deus impunha, muitas vezes por força, né, dos sacerdotes pagãos que tinham suas ideias, seus pensamentos, impunham isso sobre as pessoas e elas, de maneira servil, de maneira ali de escravo mesmo, faziam aquilo. Elas se sentiam obrigadas a fazer aquelas coisas. Agora, entende, agora eu sirvo ao Deus, eu sou escravo desse Deus, eu vou fazer o que Ele quer, mas num sentido bem diferente, porque Ele me ama, porque Ele cuida de mim, porque Ele provê coisas para a minha vida. Então, esse serviço, mesmo me colocando, me sujeitando à vontade dEle, eu sei que ela é boa, perfeita e agradável, que Deus faz as coisas melhor para mim, mesmo que sofrimento. O contexto da carta, você vai falar um pouco de sofrimento, de perseguições, mesmo em momentos de dor, de sofrimentos, que às vezes venha por causa do pecado, por causa, né, do meu corpo estar sujeito ao pecado, vai ter doenças. Eu vou perder pessoas, eu vou perder amigos, não é? Então esses sofrimentos vão acontecer, mas eu estou servindo a um Deus verdadeiro. Eu sei que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. E eu me alegro porque a vontade dEle é boa. Eu posso orar, eu posso suplicar para que Ele faça, para que Ele intervenha, para que Ele haja na vida de pessoas.
para que ele converta pessoas, ou para que ele mude o coração de pessoas, para que ele sare pessoas, né? Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a minha oração falhar, ou seja, Deus disser, não, essa pessoa vai morrer, ou ela vai ficar com sequelas, louvado seja o Senhor. Lembramos lá de Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos prontos para esse serviço. Você está pronto realmente a entender que você agora é esse escravo do Senhor Jesus, escravo do Deus vivo e verdadeiro, mas em que a felicidade está no seu coração, em que a vida abundante está na sua vida, em que você tem um Deus com quem você se relaciona, diferente daquela escravidão antiga, em que havia só imposição de coisas sobre você. Agora não, agora você tem um Deus com quem você pode conversar, que você pode colocar o seu coração, que você pode expressar suas dúvidas, suas tristezas, ouvir o consolo dele. A palavra de Deus vai trazendo muito desse consolo. Nós vamos lendo a palavra, vamos sendo edificados, vamos sendo transformados, vamos aprendendo desse amor, dessa bondade, dessa generosidade do nosso Deus, e vai nos levar a uma vida de gratidão. Então, estamos aí chamados para servirmos ao nosso Deus, como escravos dele, mas fazemos isso em alegria, em gratidão permanente. Também, ele nos fala da esperança. E olha que coisa maravilhosa. Quando as pessoas que em alguma época do passado dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, aqui em Tessalonicenses eles foram bastante sábios, porque eles fizeram esses blocos em que cada um termina, ou seja, cada capítulo termina com uma palavra acerca da escatologia. Uma palavra que a gente não usa muito, né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou a doutrina dos próximos eventos. Então, nós, como Igreja dos Irmãos, cremos, né, que o próximo evento será o arrebatamento. Paulo vai falar isso lá no capítulo 4 aqui de Tessalonicenses. Virá um momento em que será o evento que vai terminar o tempo da igreja nesse mundo. A gente crê que a igreja vive em um intervalo de tempo entre a última semana de Daniel, lá no capítulo 69, e a penúltima semana 69 terminou com a entrada triunfal do Senhor Jesus, e a última semana, que é a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Então a igreja está nesse período aí. Então a igreja precisa ser levada embora, acabar o período dela. Ela nasceu em Atos capítulo 2, lá em Pentecostes, e termina com o arrebatamento. Aí vai vir o anticristo, vai vir os 7 anos da tribulação, aí vai vir a volta triunfal do Senhor Jesus em poder e glória. Nós da igreja viremos com ele, com seus santos anjos. Aí Jesus então vai vencer o anticristo, vai aprisionar Satanás e os seus demônios, e vai instalar o reino nesse mundo, e vai reinar por 1000 anos neste mundo. E aí o próximo evento é a rebelião final, aí o julgamento final de todos os incrédulos e o estado eterno. Então esses são os eventos, né, que são por acontecer. Então Paulo vai falar aí acerca dessa esperança, porque ele diz, vocês estão aguardando essa bendita esperança, aguardando do céu a volta do Senhor Jesus Cristo, estão aguardando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E ele enfatiza quem é Jesus, novamente, para que sempre lembremos que a grande vitória do Senhor Jesus Cristo, que é a sua ressurreição, que assegura a nós a nossa justificação. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra, é Ele que nos livra da ira vindoura. Provavelmente a ideia de ira aqui, Paulo está pensando mais exatamente nesses 7 anos da tribulação, nesse período que coisas que nós nunca ouvimos falar, e querer que nós crentes nunca veremos essas coisas, no sentido de passar por elas, porque ela vai ser reservada para aqueles que não serão levados pelo arrebatamento, mas que são coisas catastróficas que estarão por vir. Então essa esperança tem que estar no nosso coração. Isso é um resultado, é um efeito da salvação que nós temos. Nós temos uma esperança, e nesse caso aqui essa esperança não é só lá do céu, é uma esperança de que nós não passaremos por uma situação de grande catástrofe que acontecerá em todo o mundo. E mesmo aqueles que durante a tribulação se converterem, muitos deles acabarão sendo envolvidos por isso. Então a pergunta é, você se voltou totalmente para Deus, ou ainda tem ídolos que dominam o seu coração?
A Ezequiel 14 fala sobre os ídolos do coração. Às vezes nós não temos mais o ídolo lá, pedra, barro ou madeira, mas temos ídolos no coração, os pecados, como a ira, como o adultério, como o sexo, paixões carnais, fofoca, mentira, podem ser ídolos que dominam o seu coração. Você também tem que se voltar deles, tem que deixá-los para trás, para que somente Jesus reine no seu coração, na sua vida. Você crê que Jesus lhe resgatou do poder do pecado? A primeira carta fala muito disso, da vida transformada. Nós fomos tirados do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, embora só estaremos livres da presença do pecado lá no céu, mas o pecado já não tem poder sobre nós. Somos livres da condenação, mas temos que viver isso a cada dia, entender essas coisas a cada dia. Você crê que Jesus lhe resgatou da ira vindoura? Essa é a sua esperança? Você crê nisso? Você vive isso? Você vive dia a dia nessa esperança daquilo que podemos dizer? Aí tem um bannerzinho que nós fizemos, esse ano tivemos o nosso retiro da igreja, que o tema era Ele vem, eu vou, baseado em Tessalonicenses 4,17. Isso é iminente, isso pode acontecer a qualquer momento. Você e eu temos que viver nessa realidade. Você e eu precisamos estar entendendo que Jesus pode vir a qualquer momento. Você tem que acordar dizendo, Senhor, se tu vieres hoje, eu quero estar com meu coração limpo. Eu quero estar vivendo na tua graça, pela tua graça. Eu quero estar produzindo frutos. Se você dormir, agradeça, Senhor, o Senhor não veio hoje. Mas eu espero, talvez o Senhor me leve hoje à noite. Se for assim, o Senhor também sonde o meu coração, limpe o meu coração. Devemos viver a cada dia nessa esperança de que nós seremos levados, que Ele pode vir a qualquer momento. Você vive isso, essa esperança, ela existe no seu coração, ela alimenta a sua vida, ela impulsiona você a produzir frutos, a você testemunhar de Jesus, a você proclamar o Evangelho às pessoas. Viva essa esperança. Senhor Deus, nós agradecemos, louvamos ao Senhor pela tua palavra. Obrigado porque podemos ver, não só lá entre os Tessalonicenses, mas entre nós mesmos, os resultados da salvação que o Senhor nos deu. Vida transformada, amor pelo Senhor, deixar os ídolos, abandonar as coisas do pecado, viver pela tua graça, viver da tua graça, temos esperança, mesmo em meio às dificuldades, os problemas, as durezas da vida, podemos ter um coração grato, podemos nos alegrar no Senhor, podemos realmente entender que somos escravos do Senhor, mas somos com alegria, porque o Senhor nos dá essa alegria. O Senhor produz em nós a alegria de sabermos que nós servimos ao Deus que criou todas as coisas, ao Senhor soberano de todas as coisas. Então, produza isso no coração dos meus irmãos, na minha vida também. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, Deus os guarde e vivam essa esperança. Amém?